Olá, amigos! Bem-vindos à nossa última edição do programa Espiritismo. Agora, nesta série Mediunidade, percorremos todo o roteiro disposto desde o início, conforme anunciamos lá no início da nossa programação, e chegamos então agora no nosso último programa. E vamos tratar hoje de um assunto que encerra esta série e é ligado exatamente ao trabalho do médium, a sua qualificação, a sua vida e o centro espírita, que é a entidade, a sociedade, o núcleo fundamental de toda a atividade espírita no mundo. Se um dia você quiser saber qual é a sociedade espírita mais importante que existe no planeta, saiba que é o centro espírita, que é a célula máter de toda a atividade espírita, iniciada lá por Allan Kardec em 1857, com a edição do Livro dos Espíritos, as reuniões lá na Sociedade Espírita de Paris, e que serviu como ponto de apoio para o desenvolvimento das informações espíritas no nosso planeta. Então, desde agora, queremos agradecer já a todos aqueles que nos acompanharam durante toda essa trajetória e chegamos aqui, neste ponto, lembrando sempre da nossa primeira saudação, que o nosso programa se destina a todos quanto gostam de estudar, de ler, de estudar e conhecer os assuntos da nossa realidade espiritual. Para conhecer a realidade espiritual, é preciso estudar e compreender. E para isso, tem que seguir ler. Então, é preciso ler. O fundamento do nosso trabalho tem sido o Livro dos Médiuns. E é por isso que nós queremos mais uma vez lembrá-lo que você precisa conhecer a nossa realidade espiritual, conhecendo essa obra que explica tudo a respeito do relacionamento entre os homens e os espíritos pela faculdade chamada mediunidade. Então, o nosso trabalho hoje, o tema, a temática, o nosso objetivo é falar do médium e o centro espírita. Vamos começar dizendo que um centro espírita, muitas pessoas usam essas expressões e aqui nós apenas estamos nos referindo a elas com todo o respeito, mas só para designar que um centro espírita não é uma igreja. Ele também não é uma escola, ele não é um hospital, ele não é um tabernáculo e muito menos um pronto-socorro espiritual. O centro espírita não é isso. Então a pergunta que se faz é, o que é então um centro espírita? Vamos lembrar de uma frase que foi escrita pelo nosso companheiro Herculano Pires num livro chamado O Centro Espírita. Então, lá pelas tantas, o Herculano está explicando a respeito do centro espírita e ele vai oferecer este conceito que consideramos interessante, né? O que é um centro espírita? Ele vai dizer que o centro espírita é o ponto de encontro entre os homens e os espíritos. Aqui nós preferimos dizer assim, o centro espírita é uma sociedade que representa o ponto de encontro entre os homens e os espíritos, porque ela é realmente representante desse ponto de encontro. É no centro espírita, então, que os homens e os espíritos se encontram, conversam, interagem, trocam as informações, recebem as impressões, porque o que se passa ali no centro espírita são duas ações bastante curiosas. A primeira é dos espíritos instruindo os homens, e a outra é dos homens instruindo espíritos. Ora, aqueles espíritos que podem instruir os homens são espíritos de qualidade superior, de conhecimento superior, são protetores, são guias, coordenadores de trabalhos, né? E os espíritos que recebem a ajuda dos homens são aqueles espíritos ainda considerados inferiores, os sofredores, obsessores. Esses espíritos, então, recebem dos encarnados as instruções, as orientações e até mesmo, podemos dizer, ajuda para que eles possam se libertar do sofrimento, da dor e da própria ignorância. Então, espíritos que ajudam os homens e homens que ajudam espíritos. É ali, nesse local, que existe a possibilidade desse trabalho, dessa atividade voltada ao bem. Também vamos falar que o centro espírita é o local onde se estuda e se praticam os ensinamentos da doutrina espírita.
Numa imagem social, podemos dizer assim: o centro espírita representa a ponta avançada da futura sociedade humana. Por quê? Porque os livros de Allan Kardec, servindo de orientação fundamental para o trabalho de uma casa espírita, dão a essa casa, então, criam nessa casa os alicerces culturais. O centro espírita é um local onde a cultura espírita ela é estudada do ponto de vista teórico, mas onde as pessoas praticam isso, os fundamentos que o Espiritismo apresenta. E como o Espiritismo é representante, digamos, das lições sábias de Jesus do lado da solidariedade humana, é ali que nós vamos então praticar, fazer aquele exercício do amor, da fraternidade, da solidariedade, da reciprocidade, da ajuda mútua entre as pessoas. Nós precisamos aprender a fazer isso. No Centro Espírita, nós podemos criar um processo de harmonização no campo social, que de tal forma isso se expresse nas ações humanas, que nós fazemos exatamente aquilo que a doutrina propõe, de acordo com os livros fundamentais, que são os livros de Allan Kardec. Então, podemos repetir, o Centro Espírita é o local onde se estuda e se pratica os ensinamentos da doutrina espírita. O Espiritismo surge no planeta para se aliar às demais doutrinas que apreciam realmente a boa orientação da criatura humana, faz coro com esse discurso de renovação social, renovação moral do nosso planeta. Então, está contribuindo fortemente para que o nosso mundo seja melhor, melhorando os homens. É assim que Allan Kardec vai discursar no Livro dos Espíritos a respeito da melhora do planeta. Muda o mundo, primeiramente dando condição de aprimoramento moral para o homem. Tudo reside no aspecto moral e não apenas material. E também para falar que o Centro Espírita é onde se prepara o indivíduo para viver e conviver com os semelhantes na sociedade, dando a ele, o indivíduo, uma melhor condição cultural, uma melhor condição moral, de conhecimento inclusive, porque o Espiritismo ele apresenta esse aspecto de estimular o conhecimento geral e o conhecimento específico a respeito das leis naturais. Quando nós conhecemos as leis naturais, nós melhoramos a qualidade da nossa vida. Eu vou citar, apenas repetindo, as 5 leis prioritárias para você perceber como isso é importante. A lei de imortalidade, lei de evolução, lei de reencarnação, lei de livre-arbítrio e lei de causa e efeito, causalidade. Ora, se nós assimilarmos bem, entendemos bem sobre essas leis, nós melhoramos os rumos que nós damos para a nossa vida. Vamos viver de acordo com qualidades, virtudes melhores do que aquelas que nós temos vivido, porque nós sabemos que um mundo que nem o nosso é um mundo de competição. Ele projeta o indivíduo para a competição, enquanto que nessa nova situação vivenciada por Jesus e também pela doutrina espírita, não existe competição. Existe o trabalho harmonioso para que os homens vivam em harmonia, trabalhando em favor do bem comum. O bem comum quer dizer aquilo que é comum a todas as pessoas, e porque todas precisam sempre das mesmas coisas para viver. E quando nós falamos da harmonia, nós queremos lembrar que é a harmonia dos sentimentos, aqueles sentimentos que projetam a benevolência entre os homens, entre todas as pessoas, os membros da sociedade, por exemplo, dentro de um centro espírita, exercitando o sentimento de benevolência, nós melhoramos a qualidade fluídica do centro espírita, quer dizer, aquele clima fluídico que o centro espírita tem. Muitos lugares que a gente entra, olha, estou sentindo aqui uma leveza, um bem-estar muito grande. É por causa disso, por causa da benevolência que deve existir entre os membros daquela sociedade. E também diz Allan Kardec, do ponto de vista prático, é a renúncia de todo sentimento contrário à verdadeira caridade. Por que renúncia? Porque o homem não vai mais praticar aquilo que vinha praticando antes, segundo o grau do seu egoísmo pessoal ou egoísmo coletivo.
Existe isso, o egoísmo pessoal e o egoísmo coletivo. Ora, renunciando a esse sentimento egoístico, nós vivemos melhor com as pessoas porque não desconfiamos de ninguém, não precisamos desconfiar de ninguém. E a confiança é tudo, entre os membros de uma entidade, de uma sociedade, de um grupo, por exemplo. Para chegar a isso do ponto de vista social mais abrangente, a isso é preciso um longo trabalho, isso demorará tanto tempo quanto demorar ainda essa elucidação, esse esclarecimento. É por isso que nós vivemos aqui, nesse projeto de informação, vivemos esse momento de divulgar a doutrina espírita em suas bases que são originais, bases fundamentais, que é o trabalho iniciado por Allan Kardec. Ora, fazendo isso, nós já estamos disponibilizando possibilidades de entendimento, de esclarecimento, conscientização e a prática entre todos relacionados com aquilo que nós devemos fazer neste mundo. Um mundo, segundo a doutrina espírita, de provas e de expiações. Isto é, os espíritos que moram, que residem, que vivem em nosso planeta, estão sujeitos ainda às provas que escolhem para melhor entender o significado do seu avanço espiritual e das expiações que ainda são resultados, efeitos daquilo que fizeram anteriormente. E com essa possibilidade, então, há uma melhora considerável e há um avanço dos espíritos no processo da vida social. Então, o médium no Centro Espírita, já que esse é o tema de hoje, para encerrarmos esse roteiro, o médium no Centro Espírita, de acordo com o que escreve Allan Kardec, deve manter sempre o desejo de ser útil, dele realmente ser prestativo, de estar à disposição. Por isso que eu falei que o Centro Espírita ele prepara o homem, prepara o indivíduo através do conhecimento para que ele possa agir em sociedade, tanto no Centro Espírita como na sociedade comum. E essa sociedade comum é formada da família, é formada do lugar onde ele trabalha, o lugar onde ele estuda, dos clubes de serviço que ele participa e tudo mais. Então, essa vida de relação que nós temos, nessa vida de relação que nós temos, nós projetamos aquilo que nós, do ponto de vista da qualidade, aprendemos com a doutrina espírita. Ela é formadora e informadora também. Começa com a informação das bases da doutrina e depois de como o indivíduo pode se melhor qualificar para atender às necessidades do centro espírita. Ali dentro o médium ele vai ser útil, ele vai ser participativo, ele realmente vai desejar atuar, vai buscar algo para ser feito ali dentro do ponto de vista social, porque o centro espírita precisa da ação dos homens. O centro espírita precisa da ação, do trabalho, da atividade, da mão de obra das pessoas. Às vezes as pessoas se servem do centro espírita e deixam de contribuir, de dar também uma parcela de colaboração para que a casa espírita possa realmente realizar e atingir os objetivos do seu trabalho. E também vou destacar a palavra de Allan Kardec, deve renunciar ao sentimento do orgulho, do amor próprio e da supremacia, isto é, de querer ser melhor do que os demais. Dentro do centro espírita, as pessoas se colocam ali de igual forma, posicionados no trabalho, cada um realizando a sua tarefa, e um reconhece ser irmão do outro, companheiro espírita que está ali, com a mesma necessidade, com o mesmo objetivo de melhorar a qualidade da sua existência do ponto de vista espiritual. Allan Kardec está aparecendo aí mais uma vez para nós mostrarmos a figura do nosso codificador. O centro espírita, ele não adota pensamentos místicos, esotéricos, porque desperta realmente o conhecimento doutrinário das pessoas. Também não adota símbolos, vestes especiais, imagens, altares, rituais, cerimônias, cânticos, oferendas, velas, defumação e incenso. Eu estou falando isso com absoluto respeito só para mostrar a diferença. No centro espírita não se utiliza desses recursos para a prática do espiritismo. No centro espírita, o que nós precisamos sempre é do conhecimento
espírita, doutrinariamente fundamental, para exercitarmos então esse princípio da fraternidade que tanto o Espiritismo propõe. Todas as palestras e livros falam disso e nós precisamos retirar dos livros para a prática, e no Centro Espírita nós poderemos começar com esse exercício. Agora agradecer a gentileza da atenção de todos vocês para o nosso roteiro, para todas essas nossas apresentações. Está aparecendo aí o nosso endereço, mas você pode continuar escrevendo para o nosso programa e nós responderemos a todas as cartas que chegarem à nossa direção e à nossa produção também. Pela sua atenção, simplesmente queremos dizer muito obrigado e até uma próxima ocasião quando aqui estivermos.